Meu amigo, e se eu te dissesse que talvez o maior problema da filosofia de Epicuro não esteja na defesa do prazer, mas na forma como ele enxerga o universo? Porque existe uma regra muito simples: ninguém constrói uma casa sólida sobre um terreno rachado. A mesma coisa acontece com a filosofia. Antes de dizer como você deve viver, ela precisa explicar onde você vive. Antes de ensinar o caminho da felicidade, ela precisa acertar a descrição da realidade. Se a visão de mundo estiver errada, todo o resto começa a balançar. Epicuro parte de uma ideia bem direta. Tudo que existe é matéria. Seu corpo é matéria, sua alma também. Até os deuses seriam feitos de uma matéria extremamente sutil. Parece uma explicação elegante porque reduz toda a realidade a uma única coisa. O problema é que quando você leva essa ideia até o fim, começam a aparecer perguntas difíceis. Se tudo que conhecemos precisa existir materialmente, então os nossos sonhos, as imagens que aparecem na nossa mente e até a ideia que fazemos dos deuses também precisam existir de alguma forma. Ou seja, uma teoria que queria simplificar tudo acaba ficando cada vez mais complicada. Agora pense na ideia de Deus dentro desse sistema. Os deuses existem, mas não criam o universo, não governam o mundo, não respondem às orações, não fazem absolutamente nada. Vivem completamente afastados da nossa realidade. Mas ao mesmo tempo, Epicuro diz que devemos olhar para eles como um modelo perfeito da felicidade. E aqui aparece uma pergunta que é difícil ignorar. Como alguém que não faz absolutamente nada pode servir de modelo para a nossa vida? Porque veja, se esse modelo realmente inspira as pessoas, então ele já está produzindo um efeito sobre elas. Já deixou de ser totalmente indiferente. Agora, se ele não produz efeito nenhum, então por que olhar para ele? É como colocar um professor na sala que nunca ensina, nunca fala, nunca escreve uma palavra e esperar que os alunos aprendam alguma coisa apenas porque ele está sentado ali. Perceba que esse detalhe muda tudo. Se os deuses influenciam, então eles participam da realidade. Se não influenciam, deixam de ter importância para a própria filosofia. Parece que qualquer caminho escolhido cria um problema novo. Talvez alguém diga até, mas você está levando isso ao pé da letra, Queiroz. Talvez Epicuro nunca tenha querido explicar como o universo realmente funciona. Tudo bem, vamos aceitar essa hipótese por um instante. Nesse caso, essa cosmologia deixa de ser uma explicação da realidade e passa a ser apenas uma ferramenta para tranquilizar as pessoas. Mas aí surge outro problema. Uma coisa pode fazer você se sentir melhor sem ser verdadeira. Um placebo pode aliviar a dor, uma mentira pode consolar, uma ilusão pode acalmar. Só que conforto e verdade não são a mesma coisa. A dificuldade aparece de novo quando Epicuro tenta explicar a liberdade. Se tudo acontece por necessidade, o homem seria apenas uma máquina obedecendo às leis da natureza. Para escapar disso, ele diz que os átomos podem mudar espontaneamente de direção. Parece uma solução interessante, mas será que resolve mesmo? Pense numa situação comum. Imagine que um carro esteja descendo uma ladeira. Se ele segue um trilho, não é livre. Agora imagine que ele perde o controle e começa a derrapar para qualquer lado. Ele ficou livre? Claro que não. Apenas deixou de ser previsível. Liberdade não é falta de ordem. Liberdade é alguém consciente segurando o volante e escolhendo para onde vai. É justamente essa a crítica. Trocar o determinismo pelo acaso não cria liberdade. Continua faltando aquilo que realmente importa, uma inteligência capaz de escolher entre alternativas. No fundo, a pergunta continua sendo a mesma durante todo o raciocínio. O que governa a vida humana? A razão ou apenas os impulsos? Se todas as nossas escolhas continuam sendo explicadas apenas pela busca do prazer e pela fuga da dor, então continuamos sendo conduzidos pelas forças da natureza. Talvez de um jeito mais sofisticado, mas ainda conduzidos. E é aqui que toda a discussão ganha importância. Não estamos debatendo curiosidades sobre filósofos da Grécia Antiga. Estamos perguntando se uma visão de mundo consegue realmente sustentar aquilo que promete. Porque uma filosofia é como uma árvore. Os frutos dependem das raízes. Se as raízes forem fracas, bonitas, folhas podem até aparecer por um tempo, mas basta a primeira tempestade para revelar que havia um problema desde o começo. É por isso que antes de discutir se o prazer pode nos fazer felizes, vale a pena perguntar se a visão de mundo que sustenta essa ideia consegue realmente ficar de pé. Essa, meus caros, meus amigos, é a questão decisiva.
Bom, meus amigos, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscreva, compartilhe. E se concorda comigo ou não, deixe seu comentário aqui embaixo para a gente debater um pouco, tá bom? Até o próximo vídeo.